Boa tarde, cavaleiros damas do terceiro ano, mais uma vez aqui para discutir nossa literatura, pensar, passear sobre a literatura que eu amo, que eu adoro e que está ali presente no Enem, parcamente, né, largamente. Na última aula, né, nós estudamos sobre Barroco, espero que vocês tenham descansado, né, da última aula para a aula de hoje. Como eu havia dito para vocês, nós dividimos Barroco em duas partes, porque é uma matéria muito importante, muito relevante, né, para qualquer exame que cobre o ensino médio, conhecimento do ensino médio, e nós já havíamos falado, né, do Barroco como característica básica, né? Então, assim, o Barroco, ele surge, então só para retomar isso aqui, ele surge como uma contraposição ao Renascimento. Isso é muito importante que a gente deixe claro, que o Barroco, ele é uma reação contra o Renascimento, com as suas linhas retas, com a sua clareza, com a sua nitidez de contorno, com a sua organização, né, com a sua busca da perfeição, com o seu beber, né, nas fontes greco-romanas. E o Barroco, ele vai, a gente fala que o Barroco é a literatura do fusionismo, né? Ele vai tentar fazer a fusão do ideal medieval com aquilo que se aprendeu no Renascimento, mas de uma forma assim, desse homem em conflito. Lembrando que palavra-chave para Barroco, contra-reforma, né? Aquele movimento de reforma e contra-reforma. Então, a gente sempre, quando pensa em Barroco, a gente fala de literatura da contradição, da literatura da distorção. É o homem dilemático, é o homem em dilema se ele segue a razão ou se ele segue a emoção, se ele segue a razão ou se ele segue a fé, né? Então, o homem barroco é o homem do conflito, né? Então, ele vai tentar, ele é essa fusão do medieval com o espiritual, com as novas tendências terrenas, né, trazidas e relançadas pelo Renascimento. E aí é interessante a gente lembrar que essa palavra, né, o dualismo, as oposições, elas fazem com que elas desenham para nós a essência do espírito barroco, né, a essência da antítese, do paradoxo, do homem em conflito. Aí o tempo todo a gente está vendo teocêntrico, antropocêntrico, paz e bem, né? Céu e inferno, claro e escuro. A gente vê muito bem isso na pintura de Caravaggio, né? E de Diego Velázquez também. É muito bacana a gente analisar o barroco, não só na literatura, mas também nas pinturas, né? Nas esculturas, que são coisas belíssimas, né? Fantásticas de perceber, esse jogo de claro e escuro, que é a essência, a fonte do barroco, né? E aí a gente fala assim, que o homem barroco, ele vive num estado de plena tensão, de pleno conflito, é razão e fé, né? É homem moderno e homem medieval, né? Ou seja, eu vou valorizar as virtudes espirituais ou os valores terrenos. Então, um homem bem perdido, bem sofrido, vamos dizer assim. E aí a gente vai perceber algumas características temáticas no barroco, né? Então é o conflito da carne e do espírito, da religião, né? Aquele homem com medo de Deus, né? Com medo de tudo, mas ao mesmo tempo querendo viver toda a sua sensualidade, todo o seu erotismo. O homem com o olhar para o céu, que ele tem medo de Deus ainda, mas ele está com o pé na terra também, ele quer justificativas racionais, palpáveis, né? Justificadas pela razão. E aí a gente vai perceber que esse homem, ele fica em conflito, ele não fica em paz, porque ao mesmo tempo que as experiências carnais vão dar para ele prazer, ele também pode levar à perdição, né? Então a gente vai perceber uma forte presença da religião, né? Então o homem, o eu lírico barroco, né? O homem barroco, ele vivencia profunda angústia, né? Porque o mundo está instável e em conflito, né? Então, ou seja, é a angústia de existir nesse momento. E aí ele vai retomar o carpe diem, né? Que esse sofrimento, pela consciência de que as coisas são efêmeras, que as coisas passam rapidamente, e aí eles vão desenvolver uma coisa interessante, que é uma contraposição ao Renascimento, né? Que o culto ao belo, ao esteticamente organizado, tudo muito bem delineado, a preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, repugnantes, que a gente vai chamar de feísmo, né? Um culto ao feísmo.
E aí é importante que a gente observe as características formais desse momento literário, artístico tão bonito, que é o predomínio de soneto na poesia, o uso intenso, exagerado de antítese, paradoxo, né? Então, lembrando dessas figuras de linguagem que nós já estudamos, o hipérbato, que é a inversão da ordem da frase normal, né? E a hipérbole, exagero. Lógico, um homem em conflito, um homem desesperado, né? Um homem hiperbólico, né? Um homem que está ali, não sabe se é razão ou se é emoção. E aí nós temos duas tendências, duas correntes formais dentro do barroco, que é o cultismo, que há uma tendência para o jogo de palavras, que é muito comum nos textos poéticos, embora cultismo e conceptismo, no nosso caso aqui, tanto Padre Vieira quanto Gregório de Mato usam as duas correntes, embora os cultistas sejam mais para a poesia, o jogo através da valorização da forma, através do jogo de palavras, e o conceptismo mais do conteúdo, com o jogo de ideias. Então, essas duas correntes, elas marcam, né, a tendência barroca. Quando nós falamos de barroco no Brasil, nós temos que falar desses dois nomes, não tem como falar deles. O primeiro, Gregório de Matos, que tinha aí a alcunha, né, o apelido de Boca do Inferno. Cidadão não era bento, né, para ter um apelido desse, não era pouca coisa, não era pessoa fácil, né, e ele é considerado o maior representante da poesia barroca no Brasil, né, e aí ele vai ter a poesia satírica, aquela poesia ácida, né, que vai falar, né, tem descarne, de maldizer, vai falar mal das pessoas, né, publicamente, ou às vezes indiretamente, até que a gente tem que lembrar que na época da Contra-Reforma tinha o Tribunal da Inquisição, né? Então podia sair falando assim, tinha que ter um certo expertise na hora de falar. E a poesia lírica, que vai se dividir na poesia religiosa e na poesia amorosa, né? E Gregório de Matos vai usar muito antítese, metáforas, a gente pode ver ali um jogo de palavras, um jogo... um cuidado no trato, por isso ele é considerado cultista, mas não tem como não deixar de falar que ele também trabalha o conceito, que ele também trabalha o conteúdo. Na prosa, nós vamos ter Padre Antônio Vieira, né, que é o nosso nome importante. Eu lembro que na aula 1 do Barroco, eu falei que o Barroco ele se inicia no Brasil com o Prosopopeia, do Bento Teixeira, mas quem se destaca no Barroco, na prosa, vai ser Padre Antônio de Vieira, com seus sermões, né? E aí a gente vai ver o uso constante do conceito, ele é considerado conceptista, apesar de que ele tem um cuidado com a palavra, né, esse jogo de palavra, que é uma característica do cultismo, mas ele vai ser aquele que vai fazer o jogo de ideias, né? Então, através do jogo de ideias, ele vai levar a um raciocínio, uma lógica em forma de prosa, através dos seus sermões, né? Aí a gente coloca aqui um exemplo, né, de um poema de Gregório de Matos, a Jesus crucificado, estando poeta na última hora de sua vida. Então ele fala, pequei, Senhor, mas por que não hei pecado? Da vossa alta clemência me dispo, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Né? Lógico que a gente colocou reticência, não coloquei o texto todo, mas só para vocês perceberem. Por que a gente vai chamar ele de cultista? Primeiro, a preocupação, perceberam aí a preocupação com a rima, a preocupação com o trato da palavra, né, com o jogo de palavras, então, despido, delinquido, empenhado, pecado, gemido, ofendido. Né? Então, o jogo de palavras aí é muito cuidado. Aí, nesse caso, é um exemplo, claro, de poesia lírica religiosa, né? Não achei por bom tom colocar a satírica aqui não, porque tem algumas satíricas dele que são bem ácidas, né? Mas é interessante a gente observar que há um trato especial com a palavra, né? Com esse texto poético, né? Um cuidado com a palavra, a função poética de linguagem claramente utilizada no texto. E aí olha que interessante, é um homem em dilema. Eu pequei, mas eu tenho quem me perdoa, né? Ele fala que ele é um pecador, mas tem Jesus, o Senhor, para perdoá-lo. Então, é um homem, ali na sua última hora da vida, que reconhece a própria culpa, mas também cobra de Deus ali o seu perdão, né? Então, é o homem dilemático mesmo, o homem que viveu, que experimentou as coisas do mundo, mas está preocupado com o perdão.
ou seja, é o homem em dilema, é a característica perfeita aí do barroco. E aí nós temos um trecho do Sermão do Mandato que eu gosto muito, né, de Padre Vieira. Aí ele fala, olha, de novo, tá vendo o viés, a conotação científica, religiosa? Né? Primeiramente, só Cristo amou, porque amou sabendo. Para a inteligência dessa amorosa verdade, havemos de supor outra não menos certa, que é no mundo, entre os homens, isto que vulgarmente se chama, não é amor, é ignorância. Perceberam aí o jogo de ideias? Né? A questão do hipérbito, da inversão das frases. Né? Então, o hipérbito, pintaram os antigos o amor menino. Eu poderia ter colocado, os antigos pintaram o amor como menino. Não, ele usa o hipérbito para quê? Para fazer uma linguagem mais truncada, uma linguagem mais sofisticada, nessa sofisticação da linguagem. E sempre levando o leitor a um pensamento, a desenvolver um raciocínio. Olha. E a razão dizia que o ano passado, que era porque nenhum amor dura tanto que chega a ser velho. Mas essa interpretação tem em si, a exemplo de Jacó com Raquel, o de Jonatas com Davi e outros grandes, ainda que poucos. Pois se há também amor que não dure muitos anos, porque nolo pintam os sábios sempre menino? Tá vendo? Então a pergunta retórica, própria da oratória, própria do discurso, própria daquele, né, que é uma estratégia, né, as perguntas retóricas, com certeza vocês estudaram isso com a Clícia aí, no desenvolvimento, em redação, perceberam a inteligência da construção? Ou seja, é uma linguagem cuidada, uma linguagem tratada com a presença de hipérbatos, né, com a presença de jogo de ideias. E aí, só para a gente citar para vocês, o nosso foco aqui é a literatura, mas só para citar, né, que alguns europeus se destacaram na arte barroca, na pintura, Diego Velázquez, Caravaggio, né, e Georges Latour, tem também na escultura. Então, vejam esses nomes, procurem essas imagens aí, que são muito legais. Eu gosto muito dessa, né, que é de São Tomé. Então, o São Tomé, ele está querendo a dúvida, né? A dúvida de Tomé, a dúvida de São Tomé. Perceberam? O jogo de claro e escuro tem sempre o escuro com ponto, né? Com um ponto claro, né? De uma beleza, de uma precisão, de jogo de cores, muito, muito perfeito, né? O barroco, maravilhoso. E não podemos deixar de falar aqui, né? No Brasil, no barroco brasileiro, nós temos aí o Aleijadinho, que se destacou, né, como grande entalhador, como grande escultor, né, o nosso nome principal da arte barroca. E aí a gente pode passear, né, em Minas, passear também na Bahia, que a gente vai ver muita coisa linda, maravilhosa do barroco brasileiro. Então nós temos, né, para praticar, na apostila de vocês, o volume 2, Língua Portuguesa, páginas 122 e 123. Grande beijo e sucesso a todos.